Chega! Chega! Eu não aguento mais ser um verdadeiro cristão. Isso é tão difícil. Nada acontece como eu penso que vai acontecer. Calma. Espera aí. Eu amo servir ao Senhor. Mas às vezes parece que só eu amo o meu ministério. Só eu quero me entregar de verdade. A frieza das pessoas me desmotivam. Chega! Não! Eu vou viver a minha vida. Eu já abri mão de tanta coisa para me entregar por pessoas que não valorizam nada. Meu eu não permiti você morrer de verdade. Na verdade, eu apenas escondi você, pois eu imaginava que um dia iria precisar te rever novamente. Vamos lá. Chegou o momento. Meus sonhos. Aqui. Ai, vamos lá. Meus projetos. Vem aqui. Isso. Legal. Minhas vontades. Vem aqui. Vem. Isso. Meus desejos. Muito bom. Vem. Isso. Meu querer. Isso. Isso é um pouquinho cansativo. Vamos lá. Minhas conquistas. Vem cá. Isso. Minhas atitudes. Isso. Por último, eu acho que já tá bom. Meus achômetros. Vem cá. Isso. Ufa. Nossa, vocês estão tão abatidos. Eu acho que eu preciso alimentar vocês. Vamos lá. Vem, carne. Vamos comer um pouquinho. É isso aí. A comida será leitura da palavra? Não é. Você não gosta muito. Oração? Não é. Você nunca gostou de oração. Vamos lá. Jejum? Também não. Então, vamos ver aqui o que te alimenta de verdade. Vamos lá? Já sei. Esse aqui você vai adorar, carne. Um novo relacionamento. Aliás, ficar sozinha é horrível. Vamos comer. Toma. Que delícia. Próxima coisa, bastante distrações. Aliás, eu preciso esfriar minha cabeça e é muita coisa na minha cabeça e às vezes parece que eu vou pirar. Distrações, a melhor coisa. Vamos lá? É bem gostoso mesmo. Mais uma coisinha. Eu acho que isso já vai ser o suficiente para deixar vocês bem fortes. Sentar na roda dos escarnecedores. Que delícia! Na verdade, eles sempre serão os meus amigos de verdade, pois não apontam meus erros. Toma, come carne. Que delícia! Peraí. Espírito, o que houve? O que houve? Não morre. Por favor, não morre.
Eu só estou tentando viver nessa terra sem dor, sem perseguição, sem sofrimento. Deus, o Senhor precisa me entender. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. E convence-me, convence-me, convence-me do mal. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebrantar o meu coração. E convence-me, convence-me, convence-me do mal. Preciso morrer pra viver, pra viver. Aleluia. Esta é uma realidade muito próxima do que nós vemos nos nossos dias. Aleluia. Queria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Enquanto você abre, nós vamos chamar os profetas e os profetas do Senhor. Amém? Deixa eu virar aqui o... Amém. Alguém gostaria de orar para ir para a escolinha? Tem dois. Quem é primeiro? Posso deixar o Davi hoje? 3? 4? O Davi pediu primeiro, então. Depois pode ser você, tá? Senhor, me ajuda e ajuda os outros a cuidar bem de todos nós. Como diz o teatro, nós precisamos morrer para que o mal morrer com a gente e viver com uma nova ação de espírito, o seu espírito. Então nos abençoa que o diabo não venha nos pegar e só uma pessoa venha nos pegar. Só uma pessoa vai nos pegar, que você não precisa nos proteger. Você não precisa negar que nós se proteja, que nós se, que você, aí me pensa tudo, que nós vamos protegidos de tudo e
não vamos mais ter você, mas vamos ter você se protegendo de você mesmo. Então, abençoa essa igreja, minha casa, a casa de todas, o sistema solar, o espaço e o planeta Terra, o que você tudo fez, essa geração. Em nome de Jesus eu abençoo, amém. Amém. Bom devagarzinho. Essa é uma nova geração de profetas que Deus está levantando. Amém. Aleluia. É meu neto, ele vai se tornar um pastor melhor que eu. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Nós vamos falar hoje da compreensão e o discernimento pelo Espírito. Versículo 6 então nos diz: na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém de sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, estão sendo reduzidos a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, no qual esteve oculta, no qual nos ordenou antes dos séculos para a glória, no qual nenhum dos príncipes deste mundo nos compreendeu, porque não se detiveram compreendido, não teriam crucificado o Rei da Glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são aqueles que Deus o preparou para aqueles que o amam. Porque Deus revelou-os pelo seu Espírito. Pois o Espírito enquadrinha todas as coisas, mesmo nas profundezas de Deus, no qual os homens não conseguem compreender tais coisas, senão por Espírito que nele está. Assim também, não temos recebido o Espírito deste mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que foram dadas gratuitamente por Deus, nos quais falamos não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando com coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não consegue entendê-las e nem os discerne espiritualmente, porque o que é espiritual discerne bem tudo, e aquele que ninguém é discernido, pois aquele que jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-la. Mas nós temos a mente de Cristo. Estenda a mão sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, e as mãos que se estendem, Senhor, extraiam a palavra, Senhor, o rema do Senhor nessa noite. Vem sobre esse lugar, Senhor, e derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Que possamos ser instruídos, Senhor, com o Espírito da verdade nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite transladados, Senhor, pelo Teu Espírito. A Tua palavra é uma espada de 2 gumes, então penetra no nosso coração nessa noite. Que possamos fluir, Deus, naquilo que prometeu o Senhor, Pai, nos rios de mergulhos profundos, que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a expectativa que nós temos quando nós mergulhamos na palavra do Senhor? Qual tem sido a expectativa que nós temos quando nós se deparamos à frente da palavra de Deus? Será que
nós pensamos que nós entramos daquilo que falou o Senhor a nosso respeito, então nós podemos ir até os nossos 50, 60, 70, 80 anos, 90, 100 anos. Será que a nossa expectativa vai só até aí? Hoje meu pai está fazendo 80 anos. Eu estava olhando e pensando sobre isso. Se a nossa expectativa de nós entrarmos em Deus e entrarmos na sua palavra, ela for até nós completarmos os anos que Deus nos deixa nessa terra, então nós realmente não avançaremos em nada daquilo que prometeu o Senhor através da sua palavra. Nós precisamos compreender que aquilo que nós carregamos, o vasilhame, ele vai precisar ser devolvido. Não sei se você viveu isso, mas nós tínhamos um tempo que nós íamos ao supermercado e nós pegávamos algo de lá, mas nós tínhamos que deixar o vasilhame, devolver ao supermercado. Então Deus nos emprestou um corpo que nós precisamos devolver. Nós precisamos devolver para a terra aquilo que Deus nos deu. Não tem como nós tentarmos protelar isso, levar isso por mais tempo, a não ser que nós venhamos entrar dentro do coração de Deus e Ele começa então a liberar um tempo extra. Onde mais nós podemos encontrar respostas? Será que é no misticismo? Botar uma bola de cristal e nós vermos o nosso futuro? Olha aqui. Será que nós podemos ler uma carta magna gerada por alguém e nós enxergarmos o nosso futuro e nós podemos visualizar onde que vai terminar esse nosso tempo? Nós vivemos num mundo confuso, de muitas ideologias, muitas formas de pensamento, muitas formas de direcionamento. E o pouco homem tem se preocupado com o dia da passagem, o dia que nós obrigatoriamente teremos que fazer uma travessia. É impossível nós desfrutarmos daquilo que prometeu o Senhor sem passar pela travessia. Pelo tempo de encerramento de um estágio, de uma fase. Será que nós vivemos o Evangelho pensando apenas no hoje? Amanhã de manhã? Na terça-feira? Ou vivemos ainda com aquela expectativa que nós viemos para a igreja e nós buscamos então aquele evangelho do pare de sofrer, venha para cá e você alcançará todos os seus problemas, do evangelho meio que tabajara, assim, onde você encontra a resposta baseada naquilo que o homem fala. Ou nós podemos entrar num outro lugar de discernimento, onde tem um foco, onde nós não ficamos na presunção daquilo que nós acreditamos e entramos num lugar mais profundo, onde as nossas expectativas são lançadas não apenas na refeição que nós comemos no momento, porque nós temos visto tanto falar sobre mesa, a mesa do Senhor está posta e tudo está à nossa disposição e nós podemos viver aquele momento com Deus e
podemos desfrutar do momento com Deus e vivemos isso intensamente se nós quisermos. Mas é uma mesa que está posta para uma refeição, se você quiser. Vem para a igreja, ou seus tempos de oração, seus tempos de micro relacionamento, termina a refeição, volta para o seu estágio normal. O homem natural. Um homem segundo a natureza. Nós ouvimos bastante o pastor Felipe falar aqui sobre isso. Mas Deus fala nos dias seguintes, Ele fala o tempo todo, Ele projeta o homem para que ele vá no lugar mais longe, no lugar mais profundo, num outro lugar. A palavra de Deus nos prepara para que nós venhamos então desfrutar, não somente deste tempo, onde nós podemos então acessar nas regiões celestiais e desfrutar da companhia do Senhor, desfrutar de alguns benefícios que a palavra nos dá, nós podemos compreender e entender algumas coisas que na natureza, de maneira normal, não se consegue entender. Mas a palavra sempre nos fala sobre os dias seguintes. Se nós olharmos de Gênesis e Apocalipse, ele vai ver que Deus ele não mexe se nós não permitirmos o nosso passado. Deus não mexe no nosso passado. O nosso passado só vai ser mexido se nós permitirmos, se nós deixarmos. Então o Senhor vem e mexe no nosso passado, para que a realidade do nosso presente se torne alinhado com a palavra de Deus. Então o nosso futuro é transformado. Nós temos visto tantas coisas na igreja do Senhor baseado em sabedoria humana, que chega a ser assustador. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que uma pessoa que interage com a palavra, com a Bíblia, ela pode viver a vida inteira baseada num conhecimento apenas humano, com a Bíblia, com a palavra. Faz uma faculdade teológica, um Yashará, aprende a relacionar-se com a palavra, pode estar pregando a palavra, pode estar recebendo, pode estar fazendo um monte de coisa, mas baseado em cima de uma sabedoria humana. Paulo estava dizendo, olha, existe dois tipos de sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, que é do Senhor, gerado pelo Espírito, e existe uma sabedoria que vem do homem. O homem ele pode interagir com a Bíblia e se tornar aparentemente extremamente espiritual, falar do Evangelho, usar o Evangelho como ferramenta de massificação, mas não é gerado no Espírito. Se torna um Evangelho seco. Muitos homens conseguem trazer a palavra. Trazer a palavra não é uma operação difícil, irmãos. Não é difícil. Se você estudar, se você pegar um capítulo da Bíblia e começar a estudar, você consegue rapidinho montar uma ideia. Uma ideia formatada, e você monta uma ideia. Mas entrar dentro do coração de Deus e então deixar o Espírito ministrar a nossa condição atual e o que nós queremos se tornar é outra parada. Por isso que Paulo estava dizendo, olha, existe um homem natural, existe um processo de ele se tornar uma pessoa espiritual, se ela quiser. Um homem natural jamais vai conseguir acessar a eternidade, pois a visão é de curto alcance.
é apenas para aquela refeição. Vocês ouviram falar daquele negócio de pessoas que trabalham de dia para comer de noite? Já ouviram falar dessa expressão? É tipo assim, não tem uma expectativa de vida, não tem um projeto, trabalha apenas para que possa garantir o alimento do dia. Depois vive dissolutamente, sem se preocupar no dia da manhã. Ou quando chega um alimento, então, ele come tudo um dia só, e aí se enfarra, e no outro dia está com fome. No movimento gospel, onde um cantor está à frente lá, e esse enfarra, mas não consegue digerir, não tem o paladar para poder experimentar primeiro, para depois falar a respeito. Será que nós poderíamos falar de o gosto de uma fruta sem experimentar o gosto dela? Eu cheguei a dizer para você, ei, eu vou te falar para você como é que o gosto da manga tem. Você já comeu manga alguma vez? Não. Mas eu vou falar mais ou menos para você como é que o gosto tem. Tem uma textura assim meio que adocicada e tem fibras e aquela coisa. Será que eu posso falar daquilo que eu não experimento assim com propriedade? De nós podemos acessar alguns lugares do Espírito e então nós se movimentarmos dentro dele, então nós podemos dizer, olha, nós podemos falar com certeza. Então, há muita coisa relacionada com a aparência de espiritual. O andar assim com Jesus, a gente vai sendo ministrado, e o tempo vai passando e a gente vai percebendo que o tempo é o maior conselheiro. Quando você começa a andar com alguém e andar bastante tempo, quanto mais tempo passa, mais você vai discernindo se o cristão ele é movido pelo Espírito ou movido apenas pela sua carne. Os Big Brother de Deus, tipo sim. Porque o tempo vai mostrando de verdade o que o Senhor nos transformou. Não é daquilo que falamos, mas daquilo que nós vamos se tornando. O que de verdade nós estamos se tornando por causa da palavra do Senhor. O homem espiritual, ele mergulha no algo bem profundo. E antes de ir fisicamente, ele vai no espírito. Sabe, nós podemos sonhar, nós podemos deslumbrar algumas coisas, nós podemos projetar. Há tanta realidade nisso que uma pessoa ela é capaz de enxergar, por exemplo, eu vou ter uma cerca branca na minha casa. E aí ela começa a projetar na sua mente, começa a gerar aquilo no espírito, e começa, sabe, declarar diante do Senhor palavras proféticas e tudo e tal, e vai. E chega um dia, quando menos ela percebe, ela construiu a bendita cerca branca. Porque ela foi antes gerando no Espírito e ela começa a liberar palavras proféticas. Aquilo que não existe, então, começa a se tornar realidade. Porque no Espírito, Deus, Ele deixa nós livres. Tudo que nós pensamos diz a palavra. Tudo que nós pensamos, nós se tornamos. Confundir e não ser confundido. O homem natural, ele consegue confundir-se a si próprio. Na maioria das vezes, se confunde a ti mesmo, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Significa que se nós formos guiados por nós mesmos, então o nosso próprio coração ele pode se tornar
enganoso. E nós podemos ver que às vezes uma pessoa crê que é o próprio Senhor que está fazendo. E se move, e faz, e quantas vezes, quanta enrascada nós entramos por achar que estamos fazendo a coisa certa porque é de Deus. E quando a gente cai na realidade, a gente fez a besteira que fez, e então nós temos que voltar para trás e começar tudo de novo. Por causa do espírito de confusão. Não ser confundido e não se confundir, discernir e não ser discernido. O Senhor está falando que o homem natural, ele entra num processo de ser um interpretador das coisas da terra, mas não consegue discernir no espírito as armadilhas que está ao redor, não consegue perceber antes de acontecer. Ele só percebe quando já aconteceu. Sabe aquela história, agora é tarde? Já aconteceu. Uma pedra depois de atirada, uma palavra depois de lançada. E tudo. Deslumbrar da contemplação de quem o dirige. O dirigente é o Espírito Santo. Então, se o dirigente é o Espírito Santo, nós podemos contemplar a beleza da santidade e poder então entrar em lugares espirituais. Às vezes se levantam lutas tão grandes, tão intensas, porque as pessoas não conseguem compreender que quando Deus fala em orar sem cessar e entrar em alguns lugares de guerra. Nós estávamos no seminário aqui, o computador, 3 computadores não funcionando, e aquela coisa, né? Aquela guerra ali se mantendo para que as pessoas não recebam a palavra. Para que a internet não receba a palavra. Então nós temos guerras montadas. E o homem, quando ele entende que é uma questão espiritual, então ele começa a entrar em guerra. E se levanta em oração. Mas quando todos ficam no ambiente natural, por causa do deslumbre, do movimento, por causa do deslumbre das pessoas, as guerras vão tomando outra forma. E o inimigo consegue fazer alguns estragos, inclusive no meio da igreja. Porque a palavra não chega com clareza. Confundir. E ser confundido é quando nós somos guiados pela nossa natureza adâmica. Então é muito mais fácil nós achar um culpado para as coisas. É muito mais fácil nós acharmos um culpado, terceirizar aquilo que deveríamos resolver isso em Deus. Crucificado o Senhor foi. Mas quem não valorizou o Espírito Santo que estava por trás? Quem não visualizou o Espírito Santo que estava por trás de Yeshua? O povo inteiro. Crucifica-o. Crucifica aquele que lavava os pés, que servia o tempo todo. Nós vemos uma igreja que tem uma preferência nacional hoje para ser servido. E Jesus, ele veio impactando, dizendo: olha, eu vou fazer algo hoje que vai quebrar vocês. Traga aqui uma bacia e água.
Apenas bacia e água. Coloque teus pés aqui. Sabe, é como se nós comparássemos a dois homens. Um que estava fazendo algo espiritual, lavando os pés dos homens. E o outro lavou apenas as mãos. Você sabe quem é, né? Pilatos, ele simplesmente transferiu a sua responsabilidade para os judeus. Ele disse, olha, eu lavo minhas mãos. Vocês tornaram ele culpado. Então, a partir de agora, vocês são responsáveis por esse homem. E tudo que for feito, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Eu lavo, o famoso lava-mãos de Pilatos. Eu não sou responsável, são vocês. Tu entende? Essa é a natureza daquele governante que estava à frente, e ele tinha o poder de mudar o destino de pessoas. Mas, como ele estava sob pressão dos judeus, então era mais fácil ouvir a voz da multidão. Votem em mim. Votem em mim. Eu preciso de popularidade. Então é muito mais fácil eu oferecer um evangelho onde o homem é popular do que o espírito. Ele exige algumas mudanças. Um processo profundo de relacionamento. Entrar em alguns lugares. Deixar ser mexido. Não apenas atender os anseios e a tônica do homem, os desejos do homem de se tornar aquilo que ele quer se tornar, ouvir aquilo que ele quer ouvir, não o que ele precisa. Entrar contrariado dentro do vento que é contrário. Sabe, é muito legal quando a gente vê alguns irmãos entendendo o negócio. Tipo, o encontro de Jesus com Nicodemos. João 3 ela é a chave do evangelho. Ele é como se fosse uma linha que divide as duas estações. Antes e depois de Jesus entrar na vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem tecnicamente espiritual. Ele era mestre de Israel. Jesus mesmo disse, tu és mestre de Israel. Compreendia das coisas da Torá. Falava de coisas espirituais. Mas ele precisava de um vento contrário. E então de madrugada ele sorrateiramente vai até Jesus. E naquele encontro, Jesus começa a dizer para ele, olha, o vento sopra para onde quer. E tu nem sabes de onde vem. Assim são aqueles que estão nascidos do Espírito. Meu Deus. Ele estava dizendo, existe um vento contrário que bate no teu rosto. E esse vento contrário que às vezes nós queremos botar um corta-vento, que nos impede de nós fazer besteira, de fazer coisa errada. É tudo que nós precisamos. Que alguém nos segure para que a gente não se mova pelos nossos impulsos. Então o vento, ele diz, vem de onde quer e vai para onde quer. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Porque quando o vento bate no rosto, ele sabe que é o Senhor. Ele entra num estágio de discernimento e ele sabe, é Yeshua, ele chegou. E aí ele começa a se movimentar de uma maneira diferente. Começa a consultar o Senhor pelo aquilo que nós precisamos fazer. A história, ela mostra que um encontro como esse pode mudar
a vida de um homem? O encontro com o verbo da vida, a própria palavra. No princípio era verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então nada se fez sem ele. Então o encontro que nós temos com a palavra, ela pode mudar a nossa vida. Sabia? As pessoas pensam que é uma pregação que vai mudar a vida dela. Um pregador, Felipe Vilela. Felipe Vilela estava conosco aqui, é um homem extraordinário. Mas é um homem. É um homem. Uau, mas foi o Vilela que falou? Mas se fosse o Iago, qual seria o impacto? É legal ouvir a palavra. Muitos irmãos hoje estão em Lagoa Vermelha. O Felipe está lá. Vocês podem ver que assim, existem algumas cadeiras mais vazias que o normal, porque muitos irmãos se deslocaram para Lagoa Vermelha para ouvir o pastor Felipe falar. Glória a Deus. Bênção. Mas se Deus mandasse ficar, se o ponto de encontro fosse hoje aqui, qual seria a maneira de nós sabermos que hoje era o ponto de encontro? O que faria de verdade nós sabemos que era hoje aqui e não em Lagoa Vermelha? Sabe, antes de acontecer, quando Deus tem algo liberado para nós, Ele sempre vem nos dar um toque sobre nós, um cheiro, e às vezes é servindo, pregando carpete, Lucas, servindo o Senhor de joelhos ali. E sabe qual é a resposta? Vendo a Sarinha dançando para o Senhor, que ela vai se tornar uma Adriana. Sarinha tem 2 anos. Você entende? Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós podemos mudar não somente o nosso destino, mas da nossa geração. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. A oração do Pai Nosso não fala sobre isso? Que venha o teu reino. Fernanda falou há poucos dias aqui, o Pai é nosso, o pão é nosso. Mas quando a gente fala que venha o teu reino, será que nós suportaríamos hoje o reino de Yeshua? Se ele chegasse e dissesse: ei, onde estão os Nicodemos? Será que nós teríamos coragem de dizer: eu sou um, Senhor? Já estudei a palavra, já vivi a palavra, enfim, e eu não consegui ficar na crucificação. Pegou? Estou tão assustado, vocês estão tão quietos hoje. Dá um glória aí, por favor. Meu Deus. Nicodemos, queridos, ele teve um encontro com Jesus e ele mudou a história dele. Aquele encontro, aquele vento contrário, aquela cajadada que Jesus deu nele, fez com que ele mudasse a vida dele. Nem os apóstolos de Jesus, a maioria deles, não conseguiram suportar vendo o Senhor sendo crucificado. Mas Nicodemos estava lá, movidos pelo seu espírito. E olhando e contemplando o Senhor. Eu acredito que Nicodemos é um dos favoritos do Senhor, aleluia. José da Arimateia, João, e aqueles que conseguiram ficar ao lado do Senhor num momento tão difícil. Pensa num momento difícil. Então, na verdade, o Espírito Santo quer trazer para nós o espírito do confronto, para que seja derrubado alguns conceitos malignos,
gerado em falsas doutrinas e falsos ensinos, não sendo gerados pelo Espírito de Deus, simplesmente pelo homem natural, que não suporta as coisas do Espírito. Por isso que o Adão que está dentro de nós precisa ser morto com Jesus. A morte do Adão que está dentro de nós, ele precisa ser eminente. Senão nós vamos viajar na maionese o tempo todo, por causa do espírito maligno que está ainda gerado por Adão. Tu entende? Jesus, ele veio para matar o Adão que está dentro de nós. E as Evas. A linhagem adâmica, ela só pode ser interrompida pelo novo nascimento. Algo raro nos nossos dias. Algo raro nos nossos dias. Cristãos dentro da igreja, nascidos de novo. Diga aí para o seu irmão, eu sou um deles. Tu tem coragem para dizer? Você é nascido de novo mesmo, de verdade? Pergunta para o Senhor. Mesmo. Suportaria ver Jesus morrer na cruz por causa do seu pecado? Porque o que fez com que as pessoas fugissem da crucificação foi o confronto do pecado. Por isso que nós não damos ênfase aqui neste lugar para o inferno e seus demônios. Nós não damos ênfase, nós não vamos dar ibope para quem não merece ibope. Nós vamos dar ibope para aquilo que vem do Senhor. E então a linhagem pode ser interrompida, a linhagem adâmica pode ser interrompida e entrar numa outra linhagem. Não apenas um seguidor de Yeshua, mas aquele que persevera com ele até a morte e morte de cruz. Capaz de entrar em alguns lugares que o homem natural não suportaria entrar. Não suportaria. A dor seria tão grande que não conseguiria entrar. Isso não agrada as pessoas. É por isso que nós temos falado neste lugar que nós não fazemos culto para pessoas, nós fazemos para o Senhor. Porque se nesses dias nós quiséssemos apenas seguidores de Yeshua, nós botaríamos aquilo que Yeshua fazia. Uma mesa farta, pão, alimento. E nós chamaríamos as pessoas: ei, tem uma janta hoje no Mevan Passo Fundo. Churrasco, refrigerante à vontade. Depois do culto, estaria lotado de gente. É ou não é? É. Porque é uma refeição que as pessoas buscam. Uma palavra de confronto não agrada. E quando ainda tem mais coisas envolvidas, chácaras abertos, contaminações, a visão ainda fica mais fechada ainda, fica mais embaçada. A Bíblia fala então que quando nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa mente ela é aberta, a nossa visão é descortinada, e nós podemos então enxergar algumas coisas que antes nós não enxergávamos. Uma visão espiritual. Os olhos vendados, às vezes passam por um processo. Paulo passou por isso. Paulo, ele teve que ter uma cegueira natural para conseguir ter uma visão espiritual.
Ele passou por um processo de cegueira natural e então o Senhor despertou nele uma visão espiritual. A cortina era tão grande que ele não conseguia se permitir viver em rendição, porque ele não conseguia ver o que ele fazia, um ato de perseguição. Ele perseguia os cristãos da época e achava que estava ajudando Deus, trabalhando para Deus, pregando para Deus. Para ele, estava fazendo as coisas para Deus. Obra morta. Há tantas obras mortas. Nós estamos orando lá em cima. O Espírito Santo começou a falar umas coisas assim muito terrível para nós assim. Falando sobre isso, falando sobre a noiva que se deixa contaminar depois do casamento até. Que se prostitui. Por que é depois do casamento? Eu vou explicar. Quando nós marcamos com Jesus o encontro e nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, nós fizemos uma declaração para Ele: Senhor, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor, e a partir de hoje e tal, e aquela coisa toda. E aí depois eu troco Jesus por qualquer coisa. Qualquer coisa que surge pela frente. Um churrasco, um jogo de futebol, um parente que chega. Enfim, qualquer coisa, é ou não é? Então, ter um comportamento do reino precisa passar pelo processo de filtro do Senhor para se manifestar como filho do reino. Poder suportar as palavras da cruz sem entrar em constrangimento. Mas se nós estivéssemos pregando uma outra palavra: venha para cá, hoje você vai receber o seu milagre. Se a sua fé for grande, a sua oferta será grande também. Se a gente trouxesse essa expectativa, nós estamos indo para Israel agora em outubro. Trazer um óleozinho de lá. Não vai rolar, irmãos. Não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque a nossa fé vai muito além de sabedoria humana. Você achou engraçado porque você já viu isso se tornar realidade, né? E os caras fazem isso, né? Fazem, né? Ainda fazem. Não, mas é de Israel. E aí, a sabedoria humana, ela é capaz de fazer um ato de manipulação. E sabe por que existe o corrompido e o corruptor? Porque os dois se tornam iguais no mesmo nível. Aquele que vende e aquele que compra. Sabia? Aquele que se corrompeu e pediu o voto e aquele que deu o voto. Não, mas esse cara me ajudou, arrumou minha rua. Venda. Corrupção. Porque a mesma pessoa que corrompeu e aquela que se deixou se corromper se igualam no mesmo lugar. Por quê? Para interromper um processo de contaminação espiritual, ela precisa um processo de rendição. Descortinamento, ele vem por rendição. E Paulo, ele precisou passar por um processo de rendição. Ele precisou ser conduzido pela mão por alguém.
Alguém pegou ele pela mão e levou até um homem chamado Ananias. E ali então, ele foi liberto. Pelo amor de Ananias. É isso? A cortina, ela vem quando nós começamos a entender que Paulo estava falando do evangelho gerado para perdurar, para a eternidade, não para gerar fábulas. Que é muito fácil um homem gerar fábulas, romantizar o evangelho de Cristo. Uau, espiritual. Tudo é romântico. Parece que o livro de Cantares está na Bíblia inteira. Mas a Bíblia diz que os homens não suportariam viver por fábulas. Não suportariam viver porque as fábulas tomariam conta, melhor dizendo. Não precisaria de cruz, não precisaria de passar pelo processo de morte, não precisaria passar por arrependimento, não poderia passar por alguns processos. Chegue aqui na sua igreja, basta você tocar bem e você será abençoado. Suba no altar, está aqui o instrumento e tudo. Isso choca, né? Quando você recebe propostas, meu Deus, a gente recebe muitas propostas, queridos, que desafiam a nossa integridade. Usar a Bíblia para desenvolver sabedoria humana é manipulação. Mas entrar pelo Espírito é uma viagem ao desconhecido, gerido em um outro lugar, para um novo ambiente. Uma das maiores aventuras do homem é conseguir viver o Evangelho gerado pelo Espírito. Mesmo no momento, quando a gente tem ventos contrários, tem dias que tem um vento contrário batendo, sabe? E nós temos que entrar contra esse vento. Discernir no Espírito. Ser ensinado pelo Espírito Santo. Uma das maiores e mais longas odisseias da humanidade é conseguir viver o máximo de tempo possível pelo Espírito. Sabe aquela oração? Eu entro agora na presença do Senhor. Dali a pouquinho eu saio da presença do Senhor. As pessoas oram, às vezes, dizendo isso: eu entro na presença porque teve que sair. Quero voltar ao primeiro amor. E aí, então, eu preciso voltar sempre ao primeiro amor. O primeiro amor, irmãos, ele deveria ser ontem, não há 20 anos atrás. Por que alguns cristãos precisam percorrer uma longa distância ao primeiro amor? Porque deixaram o primeiro amor ontem, antes de ontem. De viver o Evangelho na mesa da refeição do dia. Quando está farto, então vai embora, então eu agora estou satisfeito, eu não preciso mais do Senhor. Comprei meu carro, a minha casa, a minha vitória, a minha bênção. Então o Senhor promove um novo choque. Eis que eu coloco em sua frente a bênção e a maldição, diz o Senhor. Algumas pessoas são tão pobres que só têm dinheiro, por causa da sua avareza. Ser ensinados pelo Espírito Santo. Quem não consegue manifestar o Espírito no meio da caminhada cristã, não consegue também manifestar os seus dons. Porque os dons é um presente extra, é um extra de Deus. Sabia? É como se fosse um pacote extra, vem embutido no presente. E quando uma pessoa não consegue viver no Espírito, ela não consegue manifestar os dons. Então, ela vem para a igreja, chega na igreja, felizão, dá um abraço nos irmãos, dá a paz do Senhor, ouve a palavra, vai para casa e no outro dia está tudo errado de novo.
E as pessoas pensam que o dom do Espírito é falar em língua e sapatear. É muito além disso. É muito maior que isso. O dom mais lindo é o amor. Uma pessoa que não tem o Espírito, ela se torna julgadora. Ela encontra valor em coisas que ela acha que tem valor. Então, ela não consegue viver a loucura da pregação. Porque a pregação, Paulo estava dizendo, olha, o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais porque para eles são loucura. Não é o que diz Paulo? Então, quando a gente não discerne as coisas do Espírito, tudo que se fala no Evangelho é loucura. Por quê? Porque está preocupado com a ansiedade da vida, o que vai vestir, a conta que vai pagar, a prestação, papapá, e todas aquelas coisas. Não é? É isso, né? Tu sabe o que é isso? Nós vivemos isso. Todas as ansiedades, porque nós estamos na nossa natureza. A nossa visão enxerga aquilo que a nossa mente manda nós enxergar. Mas hoje nós vamos dar uma virada nisso, amém, irmãos? Banalidades. Fica no último plano. Meu Deus. Eu ia começar a palavra agora. Por causa da queda humana, o homem espiritual ele foi afastado. Ficou somente o mundo físico. E muitos até não acreditam na existência do Senhor. Ou quando acreditam, não se portam como se ele estivesse ali. Então o comportamento está em desacordo. Existe um contrato entre Deus, os homens e os anjos. Deus estabeleceu um contrato. E ele diz assim, ó, eu dou ordem aos meus anjos então vão lá e exercem o poder sobre os meus filhos. Então esse relacionamento triplo, ele tem a ver com entre dois universos, o físico e o espiritual. Entre esses dois universos, então, há uma interação dos anjos do Senhor. Mas quem dá ordem aos seus anjos é o Senhor. Então, os 5 sentidos, eles começam a ser despertados por causa do relacionamento que nós desenvolvemos com o mundo espiritual, através do Senhor. Então, Deus afastou entre os dois mundos. Por causa do pecado, então, fica inutilizado os dons que nós recebemos de Deus. Deixa eu falar uma boa notícia. Todos nós, sem exceção, somos carregados dos dons de Deus. Sabia? Todos nós podemos se beneficiar dos dons espirituais que Deus nos deu. Todos. Sabe aquela coisa de nós andarmos numa Ferrari e não sabemos fazer a marcha delas? Tipo assim, botar em primeira e não andar. Por quê? Porque não consegue desfrutar de tudo aquilo que Deus deu. Simples. Então, o mundo físico, ele vem sendo poluído pelos anjos caídos. O homem carnal, ele não consegue conter e entender as coisas espirituais. E aproveitar ao máximo, apenas prover aquilo que Deus mostra aos olhos naturais e consegue ver. Quando
Alguns homens se despertaram para fazer coisas tremendas, subir em árvores para ver Jesus, e ir até a metade do rio, e Deus falar com ele voltar, diz, olha para o outro lado que eu vou te mostrar, e tudo. Deus estava colocando nele um plugin de entendimento. Estava dizendo, olha, se você olhar para mim, eu vou te mostrar o que teus olhos naturais não conseguem ver. Eu vou te levar num outro lugar, num outro patamar. Eu vou tirar você da escravidão, da cegueira. Eu vou remover o suposto livre-arbítrio que você diz que usa muito bem. E vou te colocar num outro arbítrio, isto é, movido pelo meu espírito. Porque o livre-arbítrio, ele só tem valor, irmãos, até nós conhecermos Jesus, até nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador. A partir do momento que nós recebemos esse dom de discernir o Senhor como Salvador, então o nosso livre-arbítrio não tem valor nenhum para Deus. Acabou o livre-arbítrio. Ah, mas eu posso, eu sou livre para fazer o que eu quero. Cara, nós sabemos, se for dirigido pelo Espírito. A Bíblia, ela é um fato gerado no natural para pessoas espirituais. Eu vou explicar isso. Uma pessoa, ela pode escrever um livro de maneira natural? Pode, né? Mas se ela não for inspirada pelo Espírito Santo, então ela pode escrever muitas coisas a respeito da própria Bíblia. O livro dos espíritas, dos mortos, né? Livro dos mortos. Posso escrever o Seixinoe. Eu posso escrever muitas coisas levadas pela própria Bíblia, tendo a Bíblia como base. Mas se eu se movo pelo Espírito, eu não consigo mudar um tio, diz a palavra. Nada. Romanos 10:17 diz, logo a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Nós precisamos ouvir, não apenas escutar. Nós precisamos se atentar pela palavra e aceitá-la. Só atenta e dá crédito quando o Espírito Santo dá vida espiritual ao homem natural. Dá vida daquilo que não tem mais vida. Nós falamos a semana passada que quem está fora de Cristo, ele não está desviado, ele está morto. Lembra disso? Desviado é aqueles que estão dentro da igreja, fora do propósito. Então, a palavra da verdade é loucura para aqueles que perecem, diz o Senhor. Porque soa aos ouvidos ao natural loucura. Porque a palavra da cruz deveras é loucura para aqueles que perecem. Mas nós temos salvação por causa do poder de Deus. Romanos 1 Coríntios 1:18. Romanos 10:13 diz, a todo aquele que invocar será salvo. Invocação. Mas quem pode invocar? Como um homem natural pode invocar aquilo que ele não consegue entender? Como eu posso invocar quem eu não compreendo, quem eu não discerno? Quem acredita que o Salvador de verdade, ele pode fazer mudanças radicais na vida de alguém? Você crê? Então, ele se torna Salvador. Então, Deus ressuscita espiritualmente. Então, a salvação, ele fez parte da primeira etapa do processo. A primeira fase. Se nós comparássemos com um videogame, foi quando nós ligamos ele. Então, nós invocamos o nome dele, então entramos num processo de salvação. Nenhuma tentação humana, Deus é fiel e não deixará que sejamos tentados acima daquilo que podemos resistir. No meio da saída, para que não possais suportar. 1 Coríntios 10:13.
É necessário que o próprio homem entenda a sua vontade, a vontade de Deus. Sabe, às vezes é muita firula. As pessoas gostam de firula. Fazer uma fantasia em cima da palavra, fazer uma coisa fantasiosa. E é apenas a palavra da verdade que nós precisamos, mais nada. Algo que fale ao nosso coração, e o nosso coração interaja com o Espírito, e então a palavra da verdade entra em nós, e nós mudamos. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro deles o meu Espírito, e tirarei a vossa carne do coração que era de pedra, e darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, 25 até 26. Para que guardeis os juízos, e observa. Há uma coisa que Deus quer fazer, regeneração, nos transformar o original, nos trazer para a origem, nos trazer para o começo. Algo vivificado. A fé, ela vivifica. Ele vem pela causa da obediência. É necessário que Deus então comece a ministrar o nosso coração por causa do processo da obediência. Nós entramos em obediência, então o Senhor faz andar nos seus caminhos. Quando nós andamos no caminho do Senhor, nós começamos a entender o princípio de obediência. E o princípio de obediência nos faz a crer no Evangelho da cruz, que ele é mais inteligente que o Evangelho do homem. Por isso que Pilatos lavou suas mãos. Eu tiro de mim a responsabilidade. Misericórdia, ele concedeu de novo, para dar um coração de carne. Não é por mérito. Não é por mérito. Se o Senhor viesse sobre nós hoje, já estou terminando, amém, irmãos? Para nos mentorear, acompanhar dia a dia a nossa vida, e Ele faz isso. Mas se nós tivéssemos convicção disso, qual seria o nosso comportamento diante de uma situação de pecado? Aquilo que feriu Deus, e nós sabemos que feriu Deus. Será que nós teríamos como buscá-lo sem conhecê-lo? Nós podemos buscar alguém que a gente não conhece? Sair pelas ruas da cidade, procurando alguém que você não viu ainda? Sair com uma foto de Jesus no seu bolso, procurando Ele. Ei, você viu Jesus? Uma foto de identificação pela Interpol, procurando Yeshua, sem conhecê-lo? Qual o encontro que nós queremos ter? Qual é a maneira de nós encontrarmos o nosso Senhor? A maior experiência que nós podemos ter é descontaminar nossa mente viciada pela geração adâmica que vem perdurando na terra há milênios. Quando nós descontaminamos a nossa mente viciada, nós começamos a ver coisas espirituais de maneira espiritual, não aquilo de aparência humana. Uma pregação eloquente e tal, e a gente fala, e a pessoa se anima. Às vezes a palavra mansa que vai chegando ao coração é tudo que nós precisamos. E ouvir a palavra penetrando em nosso coração, e nós começamos a engravidar daquela palavra. Isso muda tudo. Um rio só flui quando a nascente se torna ativa. Eu vou repetir. Um rio só flui se a nascente se torna ativa. A palavra do Senhor diz que rios de águas vivas brotariam do nosso interior.
Então é uma promessa de Deus sobre nós. Você crê isso? Que você está aqui nessa noite para que essa nascente seja despertada? Você crê? Se coloca de pé. Você tomaria esse copo de água aqui que eu estou oferecendo para você? Quem tomaria? Tem uma mosca aqui dentro. Estou falando sério. Ela caiu aqui. Você tomaria algo contaminado? Se alguém oferecesse para ti? Eu dissesse para você aí, pode tomar a água da nascente, mas tem uma mosca que caiu aqui dentro. Você tomaria? Isso é discernimento do Espírito. Eu enxergo que aquilo que está sendo oferecido para mim está contaminado. Então, eu só vou beber aquilo que eu tiver convicção que vai me trazer vida. Está aqui, Ana. Isso é discernimento do Espírito, meus irmãos. Obrigado, querido. Uma nascente poluída, queridos. Você imagine o rio Tietê já começando com a nascente poluída. Mas o rio Tietê, ele começa a receber dos seus afluentes, sai de São Paulo, e ele começa a receber água limpa dos seus afluentes. E sabe o que acontece alguns quilômetros depois de São Paulo? Tu passa na Marginal Pinheiros e em alguns lugares de São Paulo, tu não consegue suportar o cheiro do rio Tietê. Assim pode estar alguns de nós aqui. Posso olhar? Existe água limpa ainda, irmãos. Existe alguns ainda que não se dobraram a Baal, que não se corromperam, que oferece água limpa para que a nascente seja abençoada pelo Senhor. O Espírito nessa noite quer nos conduzir de volta para o original. Nós não nascemos para desenvolver a vida inteira uma condição de homem segundo a nossa natureza. O Senhor nos fez nascer para que nós se tornássemos segundo a sua imagem e semelhança. Quando o Senhor falou em Gênesis, façamos nós significa no plural. Deus e Jesus estavam dizendo assim, façamos nós a imagem e a semelhança. Então, o Senhor Jesus estava dizendo, olha, você pode se tornar igual a mim, desde que você compreenda que eu me movo em espírito. Eu vou para o meu Pai, mas deixo sobre vós o meu Espírito. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós e Ele quer tocar a nossa humanidade nessa noite. Não espere uma pregação eloquente, mas espere um Jesus eloquente, que muda histórias, muda gerações, muda comportamentos,
Muda a forma de nós lidarmos com o nosso adversário. Quando nos desafia, nos afronta. O Senhor Jesus anseia para que nós sejamos cheios do seu Espírito. O Espírito do Senhor geme por nós. Ele geme de maneira intercessória, para que nós venhamos entender o chamado. O chamado do Senhor é para que nós todos possamos semear os nossos filhos na terra, para que eles possam ser frutíferos aqui ou no lugar que eles estiverem. Por causa daquilo que foi lançado na essência da casa. O Senhor quer desafiar-nos nessa noite. O Senhor quer nos desafiar a nós se movermos no seu Espírito. Ele chama pelo nosso nome. Ele chama pelo seu nome. Há vida em Jesus. Há vida no Senhor. Há vida no Senhor. Há vida. O Senhor é o dono da nascente. O Senhor é o dono da nascente. Nada podemos fazer sem a permissão dEle. E se nós fazemos, nós não estamos recebendo água limpa. Existe um desafio no Evangelho nos dias de hoje, de nós não perdermos a conexão com o seu Espírito. Então nós podemos correr para Ele e dizer: Jesus, nos acha de novo, nos recoloca alinhados com o teu Espírito. Tira de nós a nossa natureza que nos sufoca e nos pressiona para o dia de amanhã. Nos leva para áreas de descanso, nos leva para áreas de desfrute, lugares de contemplação. Chama por Ele nessa noite. Chama pelo seu nome. Invoque o nome dEle. Eu não tenho nada para oferecer, Nada, Senhor. nada que te possa surpreender. Só um coração Sim, Senhor. quebrantado uma e outra vez. E não há nada que eu anseie mais, nada que me apaixone mais do que tua presença. Tua pessoa fazem suspirar. Eu me rendo diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me rendo diante de ti, pois tu és digno.
digno, somente a ti eu me rendo. Pois eu não tenho nada para oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que eu anseie mais, nada que me apaixone mais do que tua presença, tua pessoa me fazem suspirar. Eu me rendo diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me rendo diante de ti, pois tu és digno, eternamente digno, tão digno, 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 somente a ti eu me rendo. Pois tu és digno, eternamente digno, tão impressionante, digno, 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 somente a ti eu me rendo. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Obrigado, meu Senhor. Existe um impacto que a palavra quer causar em nosso coração. Eu me lembro quando a Fran e o Thiago chegaram aqui nesse lugar há um tempo atrás. Eu queria isso falar aí ao Douglas, a sua família. Lembro o dia que eles chegaram aqui, onde as machucaduras mais profundas foram causadas pela estrutura da igreja. Eu vejo que o Senhor fez na vida desse casal e tantos outros que aqui estão. Hoje meu sogro veio pela primeira vez aqui na igreja. Assim, não é a primeira vez, né? 5 vezes ele está falando, mas como culto é a primeira vez. E ele ouviu uma palavra tão assim diferente que está acostumado, né? Ele veio aqui semear na vida da nossa filha, né, como avô, né? Mas o Senhor quer semear no coração deles também. Amém? Deus faz algumas coisas. Elias, Sandra, nossos amigos, tantos irmãos que deixa Jesus tocar. Deixa Ele tocar. Nós só precisamos deixar Ele tocar. Deixa Ele tocar-nos. Paulo deixou alguém tocar ele porque ele sabia que ele precisava do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele nunca mais viveu na sua carne. Aleluia. Meu Deus, Paulo foi um dos homens mais notáveis da Bíblia, porque ele deixou o Espírito Santo tocá-lo, ao ponto de dar sua própria vida como Jesus, para cumprir a missão. Sob quem?
Roma. O mesmo lugar onde Pilatos lavou as mãos e disse: cara, eu não tenho responsabilidade nenhuma. E Paulo disse: olha, eu vou cumprir a missão até o fim. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar, vamos agradecer pela palavra do Senhor. Amém? Se você quiser ficar na comunhão dos irmãos, tem cantina aí. Quarta-feira nós temos um culto sobrenatural no Senhor. E amanhã nós não vamos ter nosso tradicional reunião de mulheres. Amanhã nós vamos dar um break. Nós voltamos na próxima semana então com a reunião de mulheres. Nós precisamos deixar as mulheres também. Nós tivemos muita intensidade de final de semana e nós entendemos como bênção. E a minha esposa vai acompanhar a Adriana na mudança. Nós vamos chamar o Arthur. Vem cá, Arthur, nós vamos orar. O Arthur está mais velho, completando 18 anos. Agora nós podemos bater nele. Estenda a tua mão sobre ele. Agora nós não vamos ser processados por bater nele. Aleluia! Façam fila. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Arthur, Senhor. E declaramos no Senhor, Pai, que a geração do Arthur será uma geração abençoada, Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Arthur, Senhor. Obrigado por ele chegar aos 18 anos na tua casa, Senhor, e estar nela, Senhor. Nós abençoamos a geração do Arthur, Senhor, e declaramos, Senhor, que os anos vindouros serão generosos para com ele, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Amém.